A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés e hoje eu vou deixar para você aqui 10 dicas de oratória para você melhorar a sua fala em público, tá bom? Então são 10 dicas para você aprender a como falar em público. O nosso canal é evangélico e caso você tenha caído aqui e não seja um evangélico, fique tranquilo que essas 10 dicas são de oratória, o que significa que elas se aplicam em qualquer discurso, palestra ou qualquer mensagem que você queira falar para um público específico. Gostando do nosso vídeo, se inscreve no canal e dá um like nesse vídeo que você vai me ajudar muito. Bom, primeiro precisamos entender a importância de saber como falar em público, porque como cristão você pode ser convocado para falar em público em determinadas situações, independente de você ser um pregador ou não. Imagine, por exemplo, que você está numa festa de aniversário de criança e que nessa festa nem o pastor ainda não chegou, se atrasou, teve um compromisso, os outros irmãos não chegaram e só sobrou você, de crente, servo de Deus ou serva de Deus, que poderia falar alguma coisa. O que vai acontecer? Provavelmente eles vão te chamar para ir à frente, falar alguma coisa da parte de Deus, abençoar o aniversariante, abençoar as pessoas que estão ali na festa e fazer uma oração. Você está preparado para isso? Imagine que você está andando na rua, caminhando normalmente, de repente passa alguém muito necessitado, essa pessoa olha para você, identifica que você é crente e te pede para falar alguma coisa para ela, dizer umas palavras para ela, ou então te convida para ir na casa dela, onde tem umas 10, 15 pessoas, e levar ali uma palavra de fé e de esperança. Você está preparado para isso? E esse tipo de situação pode acontecer em festa de casamento, em batizado, pode acontecer em qualquer tipo de festa de crente, pode acontecer em qualquer tipo de festa de não crente, porque existem pessoas que não são evangélicas, mas se tiver um evangélico na festa dela, ela vai querer sim que essa pessoa fale alguma coisa de Deus e que faça uma oração. Tem pessoas que não são evangélicas, mas têm essa visão, e isso é muito legal, e você tem que estar preparado para isso. Então preste muita atenção nessas 10 dicas que eu vou te passar aqui. Quando você for falar em público, a melhor coisa que você faz é falar com naturalidade. Então essa é a primeira dica. Seja natural, ou faça um discurso com naturalidade. Fale com naturalidade. O que é isso? É não tentar imitar ninguém. Basicamente isso. Não vai dar certo você tentar imitar o seu pastor, aquele pregador que você admira, uma pessoa famosa, ou um político famoso que fala muito bem. Não vai dar certo você tentar imitar outra pessoa, porque os seus ouvintes, aqueles que estiverem ali te escutando, eles vão perceber na hora. Isso fica muito notório quando você tenta ser uma coisa que você não é. Eu vou dar o meu próprio exemplo. Aqui no YouTube, a recomendação que o pessoal do YouTube dá pra gente é que você seja bem-humorado. Quando você faz vídeos bem-humorados, viraliza mais rápido. E isso é verdade. Tem muito vídeo de comédia, tem muito canal de comédia com vídeos bem-humorados que se espalha muito mais rápido. Só que tem um detalhe, eu não sou naturalmente engraçado. No meu dia a dia, no meu cotidiano, eu não consigo, eu sou mais sério, sou muito sério. Então, a naturalidade ela é tão importante que mesmo sabendo que trazer humor no vídeo iria levar o meu canal para frente muito mais rápido, eu não posso fazer isso, porque esse não sou eu. Porque se eu tentar ser uma coisa que eu não sou, eu não vou chegar muito longe. Uma hora a máscara vai cair. A mesma coisa para você. Se você não é naturalmente engraçado, então não tente colocar piadas no seu discurso para impressionar, para chamar atenção. Não faça isso. Não seja quem você não é, tá? Seja a pessoa que Deus te chamou para ser. Dica de número 2. Não confie na sua memória. Tá? Por mais que você tenha até feito o nosso curso gratuito de memorização, que aliás eu vou deixar o link passando aqui e na descrição também, por mais que você tenha feito o curso de memorização, não confie na sua memória, porque em cada apresentação, em cada discurso, coisas novas podem acontecer, coisas que você nunca viu. Por mais que você seja experiente e pensa que já viu de tudo acontecer no meio de um discurso, no meio de uma palestra, não viu. Sempre tem alguma novidade que pode te deixar nervoso, que pode fazer dar um branco.
na sua cabeça. Então, sempre leve anotações, sempre leve um rascunho. Se você está em um ambiente onde você suspeita de que pode ser chamado à frente para falar, então já vai fazendo suas anotações, já vai se preparando. Se você não for chamado, tudo bem, não perdeu nada. E você até treinou ali um possível discurso. Tá? Se você for chamado para falar, você já tem alguma coisa anotada, você já estava preparado, não foi pego de surpresa. Se não tiver papel e caneta, o que é uma coisa bem antiga, use o bloco de notas do seu celular. Dica de número 3. Use uma linguagem adequada. Usar uma linguagem adequada é basicamente não falar gírias. Não use gírias no seu discurso, não use gírias na sua palestra. Ah, mas é uma palestra para os meus amigos na escola. Mesmo assim, não use. Porque a gíria, ela rebaixa você e ela baixa o nível de qualquer apresentação. Então, gírias, eu não consigo imaginar uma situação onde usar gírias seja legal. Nem mesmo no stand-up. Até as pessoas que apresentam o stand-up, eles não ficam usando gírias o tempo todo. Eles falam um monte de besteira, mas gíria mesmo, toda hora repetir a mesma gíria, aquela coisa, não, você não vê. Tá? Então, gíria não é legal em situação nenhuma. E para muita gente que está começando a falar em público agora, pode ser muito difícil você não conseguir dizer uma frase sem usar uma gíria. Então, o que você pode fazer? Pense muito antes de falar. Fale devagar, você não precisa correr, e pense antes de falar. Pensar antes de falar é o que vai garantir que você não vai falar nenhuma besteira, não vai falar uma frase sem sentido, e também vai te ajudar a diminuir as suas gírias. Mas a melhor coisa que você faz mesmo é apagar as gírias do seu vocabulário de uma vez por todas. Então, se você pretende ser um orador, ou se você está no caminho para ser um orador, um palestrante, um pregador, comece já a treinar isso, comece já 24 horas por dia tentar falar sem usar gírias. Está conversando com um familiar seu, com um amigo, com um parente, ou até mesmo na internet, no WhatsApp, teclando, digitando, fale sem usar gírias, tá bom? Que assim vai ficar muito mais fácil você não usar gírias quando for dar uma palestra ou fazer algum tipo de discurso. Saiba quem são os seus ouvintes e fale com eles. Independente da situação onde você é convocado a falar alguma coisa em público para os outros, você tem que saber, você tem que ter uma noção de quem são essas pessoas para falar diretamente com eles. Por exemplo, você está num casamento, o padrinho, sei lá, aconteceu alguma coisa com ele, não vai poder fazer o brinde. E você é chamado para fazer o brinde. É claro que isso não existe muito aqui no Brasil, pouca gente faz isso. Mas é só um exemplo. Você é chamado para fazer o brinde e você começa o brinde dizendo: então, pessoal, graças a Deus a Dilma saiu, hein? Até que enfim, nossa, Deus é mais. Outro exemplo, você está numa festa de aniversário de uma criança de 7 anos, e você é convocado para falar alguma coisa da parte de Deus. Você abre a sua Bíblia, lê uma palavra lá no livro de Juízes e começa a falar: meus irmãos, porque Sansão cometeu o maior erro da vida dele, indo procurar uma mulher no mundo. Todo mundo sabe que se você quer casar, você tem que procurar alguém na igreja. Sansão foi procurar alguém no mundo, caiu em fornicação, e essa pessoa, quando teve a chance, revelou o segredo dele e acabou com a vida dele. Já era. Quando o palestrante, o orador ou o pregador fala uma coisa que não tem nada a ver com o momento, com a situação, que não é para aquelas pessoas, por exemplo, no exemplo do aniversário, um monte de criancinha, não tem nada a ver o que falar de Sansão ali, Dalila, sei o quê, para crianças, não tem nada a ver. As pessoas vão perguntar: e o Kiko? E o Kiko? O que eu tenho a ver com isso? O que a gente tem a ver com isso? Saiba quem são os seus ouvintes e fale diretamente para eles. De repente, você é chamado a falar, você é o chefe da família, ou é o filho mais velho, e você é chamado para falar para sua família. E tá lá todo mundo da sua família, umas 20 pessoas, né? Tio, tia, os primos, os sobrinhos, vó, né? Todo mundo. Então você tem que falar alguma coisa que seja coerente com a sua família, para a sua família. Tem que conversar com eles. E não começar o discurso viajando nas ideias, falando um monte de coisa nada a ver com as pessoas que estão te escutando.
Bom, a dica de número 5 é que você tenha postura para falar. Você tem uma postura legal para você falar em público. Imagine a situação. O palestrante, o orador, ele vai começar a falar e quando ele começa a falar, ele está o tempo todo olhando para baixo. Ele vai falando e ele só olha para baixo, fica de cabeça baixa o tempo todo falando. Parece até que ele está, sei lá, com vergonha. Parece aquela criancinha com vergonha confessando os pecados. É isso que parece. Então você tem que ter uma postura, olhar para frente, mas você também não pode ficar assim o tempo todo, como se fosse um ventilador, tá? E também não pode ficar fixo numa única pessoa. Imagina você falando uma coisa constrangedora, por exemplo, um pregador falando de pecado e olhando para uma única pessoa. O que vai parecer? Irmãos, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Parece que você está insinuando que aquela pessoa faz isso. Então você não pode fazer um discurso fixando o olhar numa única pessoa. Também não pode virar demais a cabeça. Como também não pode ficar olhando só para baixo, ou só para cima, ou sei lá. Tem que ter uma postura, você tem que falar com postura, cabeça levantada, falar para frente, olha para uma pessoa, depois olha para o outro lado, devagar, tranquilo. Não precisa ficar com a mão no bolso, nem com a mão para trás, nem com os braços cruzados, tá? Você tem que ter uma postura legal para falar. E isso é uma coisa que você pode até ensaiar em casa, se você quiser, para adquirir o hábito de falar e movimentar um pouquinho as mãos junto, para você não ficar com as mãos para baixo ou ficar com os braços cruzados, ou sei lá. A dica de número 6 é você se preparar para falar, tá? Esteja preparado para falar. Se você ainda não fala, se você ainda não é convidado para falar em público, se você ainda não é convidado para pregar, não espere os convites chegarem para você se preparar. Comece a se preparar antes, tá bom? Ensaie o seu discurso em casa. Escreva o que você vai dizer. Os melhores discursos, os melhores e mais famosos discursos foram escritos e lidos diante da plateia, diante do público. Faça isso também, que se prepare, escreva, tenha o costume de escrever o que você vai falar, principalmente se você é tímido, porque quando você escreve tudo o que você vai falar, tintim por tintim, você ganha mais confiança e perde timidez. Bom, a dica de número 7 é você saber quem você é para os outros, principalmente nós evangélicos, que temos o costume de ficar se diminuindo. Se alguém fala, você que vai pregar, e você diz, eu prego, mas eu não sou pregador. Não faz nem sentido dizer isso. Ô profeta, vem cá. Não, eu não sou profeta. Não, eu não sou pastor, eu não sou missionário, eu não sou nada. Eu não sou, eu não tenho, eu não posso. A gente vive assim, se diminuindo. E para ser bem sincero com você, falsa humildade é um pecado grave. Mas isso é tema para outro vídeo. O que eu quero dizer com isso, saiba quem você é que você tem que aceitar a sua identidade, você tem que aceitar a pessoa que você é. O seu comportamento, a forma como você age, é o que vai dizer para os outros quem você é, e você não pode negar isso. Se você nunca foi ungido, nunca foi consagrado, separado, nem nada, mas você age como pastor, e as pessoas, conforme vão te conhecendo, começam a te chamar de pastor, então aceite isso. Não para com esse negócio, eu não sou pastor. Se você está estudando, está assistindo esse vídeo, porque você vai fazer um discurso, uma palestra ou qualquer coisa do tipo, então provavelmente as pessoas vão te ver como orador. Cedo ou tarde, pode ser agora, pode ser daqui a um tempo, quando você estudar mais e melhorar mais, desenvolver mais a sua oratória. As pessoas vão te chamar de palestrante, vão te chamar de orador, e você tem que aceitar isso. É o seu comportamento. O seu comportamento fala e revela para as pessoas quem você é. Se você é visto como um pregador, você não pode dizer, não, eu não sou pregador, porque o seu comportamento está dizendo que você é. Então você tem que saber quem você é para as outras pessoas, qual é a mensagem que você transmite com o seu comportamento e aceitar a sua identidade de uma vez por todas ou abandoná-la e partir para outra coisa. Dica de número 8 é pensar no aqui e agora. Você tem que pensar no aqui e agora. Os palestrantes mais experientes sabem da importância disso, de pensar aqui e agora. Quando você pensa aqui e agora, você consegue implementar o seu discurso, você consegue trazer novos argumentos para os seus discursos relacionados ao presente, e não ao passado nem ao futuro, mas relacionado ao aqui e agora.
Essa tática que utilizamos no discurso é se aproveitar da situação do momento para aumentar a importância do nosso discurso. Isso valoriza muito o que você está falando, faz com que as pessoas dobrem a atenção para ouvir, faz com que as suas palavras ganhem mais força. E o que é exatamente pensar aqui e agora? Bom, é o que Paulo fez, por exemplo, com os atenienses, lá em Atos, capítulo 17, se não me falha a memória, no verso 22 em diante. Quando ele começa a pregar o evangelho para os atenienses, ele não sai dizendo: houve um homem chamado Jesus que veio e morreu pelos nossos pecados. Não, ele não vai direto ao ponto. O que ele faz? Ele usa o que estava acontecendo no momento. Ele viu um monte de deuses, um monte de estátuas, né, de deuses de pedra, e ele viu um altar ali que estava dizendo ao Deus desconhecido. E ele se aproveitou dessa situação e começou a pregar dizendo: eu vejo que vocês são muito religiosos e eu encontrei um altar ao Deus desconhecido. E esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu vos apresento. Olha como o discurso ficou forte. Olha como fica forte quando você usa uma coisa do momento, do aqui e agora. O povo dobra a atenção para te ouvir. Tenha essa criatividade de se aproveitar do que está acontecendo no momento, das coisas do aqui e agora. Como orador, palestrante, você tem que entender que os erros são bem-vindos. O erro é inevitável, principalmente para quem está começando. Você vai errar, com certeza você vai errar. Por mais que você se esforce aqui, você está começando. Por mais que você estude muito, leia muito, decore tudo, você vai errar. Isso é inevitável. Quando você está falando, você tem o poder de dizer qual vai ser o clima do ambiente. Então você pode deixar um clima agradável, como você pode deixar um clima tenso, um clima pesado. Quando você comete um erro, se você atropelar esse erro e mudar o seu tom de voz e começar a falar diferente depois que você cometeu o erro, você vai deixar um clima constrangedor, você vai convidar o constrangimento para o seu discurso fazendo isso, porque todo mundo percebeu que você errou. Mas quando você comete um erro, antes do constrangimento se instalar no ambiente, você pode dar risada do seu próprio erro, comentar sobre o erro e achar engraçado o que você fez. As pessoas naturalmente vão rir junto com você e você vai ficar até mais confortável para continuar o seu discurso. E chegamos à dica de número 10. Opa, vamos terminar esse vídeo. Mas antes de te falar qual é a dica número 10, se você quiser imprimir essas dicas, eu tenho um texto escrito que eu escrevi um artigo lá no meu site e deixei o link para você imprimir. Eu vou colocar esse link aqui na descrição para o caso de você querer levar isso com você, para você ver e rever, ler e reler e aprender, memorizar essas dicas e procurar colocar em prática na sua carreira como palestrante ou como pregador e etc. A dica de número 10 é a seguinte: fale com emoção. E calma, não precisa fingir estar emocionado, você não precisa forçar nada. Você não precisa usar nenhum tipo de truque, como por exemplo, assistir o jornal, ver aquele monte de tragédia que passa, ficar triste com aquilo e vir depois discursar emocionado. Não precisa fazer isso. Para falar com emoção, também não precisa ser o discurso inteiro, do início ao fim. Normalmente, os palestrantes profissionais, eles utilizam da emoção no final da palestra, no final do discurso. Tá? E para você falar com emoção é muito fácil. É só você falar de uma coisa que você acredita muito, falar das coisas que você ama, as coisas pelas quais você é apaixonado. Fale sobre isso. Tente encaixar isso no final da sua apresentação, que você vai falar com emoção, porque você acredita. Quando você fala de uma coisa que você acredita muito naquilo, ao ponto de morrer por aquilo, então você fala com emoção. Você fala, a emoção ela brota sozinha pelas suas palavras, pelo fato de ser uma coisa que você ama, um princípio, princípios inegociáveis, coisas de que você não abre mão na sua vida. Escolha uma dessas coisas para encaixar no final da sua apresentação, da sua palestra. A emoção ela vai brotar naturalmente, você vai ficar até inspirado para falar sobre isso e as pessoas vão perceber. E falar com emoção é uma forma de fechar o seu discurso com chave de ouro. É uma forma de deixar o seu discurso, a sua palestra incrível. Bom,
Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, assistiu até aqui, dá um like no nosso vídeo, tá bom? Aperta o botão do like aí, nos ajude, por favor. Se inscreve no nosso canal e compartilha também esse vídeo nas redes sociais, tudo bem? Na quarta-feira que vem eu tô aqui de novo com mais uma dica para você.